Amém. Obrigado, irmã Graça. Obrigado. Semana passada a gente estava falando que Judá significa louvor. Um dos significados. E o mistério de Deus, quando Ele fala que Judá vai primeiro, Judá vai subir primeiro, parece que Deus estava ensinando para aquele povo, o louvor tem que ir primeiro. Não sei se você entendeu semana passada o que eu quis dizer, que se você tem uma conquista, você tem uma guerra, você tem algo que precisa alcançar, louve. E a gente terminou cantando então, louve, sempre não louve, está chorando, precisando, não importa, porque o seu louvor invade o céu. E a gente entende que quando o louvor sobe, Deus desce, a presença, a glória, a resposta, o poder desce. Então o louvor e a adoração, ela é uma arma de defesa, como também uma arma de ataque. Eu já ministrei sobre isso em algum tempo. Se você quiser estudar sobre isso, procura no YouTube. Adoração como arma de defesa e adoração como arma de ataque, do pastor Antônio Cirilo na Lagoinha. Muitos já viram. Teve gente que eu falei isso, a pessoa viu esse vídeo mais de 1 hora. Tem um que é acho, quase 2 horas, que é dividido em 2. Teve gente que viu sozinho, orando em jejum, caiu no chão falando em língua. Eu nunca tinha falado em língua na vida. Tem gente que viu e quando chegou no final, a mão estava toda dourada, cheia de pó de ouro, toda cheia de óleo da unção. Coisa sobrenatural quando você dentro da casa vendo o vídeo. Só ficar ligado. Mas o que eu estou dizendo é que o louvor, a adoração é uma arma de ataque e de defesa. E se eu quero conquistar algo, eu preciso louvar. Porque quando eu louvo antes, é porque eu já entendi que Deus já me deu a vitória. O texto ele vai nos falar que quando o povo ele pergunta quem vai subir primeiro, Deus diz assim: Judá sobe primeiro. Judá pede ajuda de Simeão, mas Judá, o louvor, vai à frente para ser o primeiro a conquistar. Se você quer conquistar, louve. Não deixe o louvor sair dos teus lábios. Falamos, Judá venceu porque entrou em obediência. Falamos, Judá venceu porque a vitória estava decidida já no coração de Deus. Falamos, Judá venceu porque entrou adorando. E a adoração, o louvor é a chave para a vitória. A gente falou sobre Adoni-Bezedeque, que tinha 70 reis catando migalha embaixo das mesas, com os polegares das mãos e dos pés cortados como marca. E aí ele amedrontava aquele povo. Então a guerra não era contra qualquer um, a guerra era contra alguém grande e que estava acostumado a vencer. E a tua guerra, de repente, a tua luta, a tua batalha de fé é contra algo que ninguém nunca conseguiu vencer. Teus irmãos não conseguiram, teus avós não conseguiram, teus pais não conseguiram, ninguém antes de você conseguiu. Mas não importa, ninguém precisa ter conseguido antes. O que importa é a tua fé, é o teu avanço, porque se você subir, Deus vai te dar como resposta. Judá, ele não enfrenta qualquer inimigo. Judá, ele venceu porque Deus lutou com eles. Coloca o texto de Juízes, capítulo 1, versículo 1, vamos ler até o versículo 7. Esse texto ele é maravilhoso. O primeiro livro da Bíblia que eu li quando novo convertido foi Juízes, livro inteiro, tá? Livro completo. Eu vou ler o livro, Juízes. Entrei em Juízes e fui. Mas o início dele é poderoso. Sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança, e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá. A tônica do que eu quero falar hoje é aqui. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Eu vou ler de novo esse texto. E subiu Judá, mas quem foi que entregou na mão dele?
Quem que entregou? O Senhor. Então quero dizer para você que o Senhor é que luta com você. Versículo 5. E acharam Adoni-Bezedeque em Bezeque e pelejaram contra ele e feriram os cananeus e os perizeus. Versículo 6. Porém, Adoni-Bezedeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos dos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezedeque: 70 reis com os dedos dos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim quem? Deus me pegou e levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Senhor, o texto da tua palavra está lido desde a semana passada, nós já estamos meditando, mas o que nós pedimos é que a tua aplicação de hoje, como já começou através dessa declaração profética, através desse culto maravilhoso, a mexer com o nosso coração, continua mexendo com o nosso coração e nos dando direcionamento de fé. Não podemos ficar parados, temos que avançar, temos que subir e temos que conquistar. Nos ensina hoje, começando dizendo que o Senhor está conosco, em nome de Jesus, amém. Então o Senhor entregou na mão dele. Não foi só um esforço humano, foi uma intervenção divina. Existem coisas que acontecem na palavra e acontecem comigo e contigo também. A gente olha e fala assim: só pode ter sido Deus, porque eu não conseguiria ter feito isso sozinho. Não dava para fazer isso sozinho. Não dava para continuar sozinho. Teve uma vez que o combustível do meu carro acabou. A gente estava no processo de encontro com Deus. Eu precisava rodar ainda 26 quilômetros. E o próximo posto, eu estava naquele arco metropolitano, do lado ao contrário. O próximo posto eu tinha que ir lá não sei aonde, subir e voltar. Eram mais ou menos uns 13 quilômetros, se eu não me engano. Levi estava comigo. Tinha uma subida. O carro parou, acabou a gasolina, acabou. Tentei 3 vezes, acabou. 4, 5, 10 vezes, acabou. Eu orei e falei: Senhor, eu preciso chegar nesse posto. Eu preciso que o Senhor me leve mais à frente. Eu liguei, o carro ligou. Eu andei, subi viaduto, desci, fui. Quando cheguei do outro lado, fui quando estava uma subida aqui assim, ó, o carro parou de novo, aí não ligou mais. Falei: Senhor, eu te pedi para ir até o posto. Quando a gente olhou aquela subida assim, que a gente olhou, tinha um posto logo ali embaixo. O milagre acontece quando a gente não tem mais recurso. O milagre acontece quando não existe mais jeito. O milagre acontece quando a gente não tem mais capacitação. Como eu falei de Davi, Davi era franzino, não existia possibilidade de um homem baixinho, franzino, ele guerrear contra 800, 1000 homens, 10 milhares e vencer em batalha corporal. Esse homem, se aparecesse um urso, ele matava. Se aparecesse um leão, ele matava. Se aparecesse um gigante, ele matava. Mas não existe explicação teórica, não existe explicação física, química, científica que vai dizer que um homem baixinho, sem força, consegue vencer tanta gente assim, se não for pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus era com ele. Esse povo já sabia que na guerra contra os amalequitas, Moisés levantava a mão. E quando Moisés levantava a mão, Josué e o povo vencia. Mas quando ele arriava a mão, Josué e o povo perdia. Então, quando existe Deus na batalha, os anjos do Senhor estão contigo na tua batalha. Os guerreiros celestiais estão contigo na tua guerra. Não tem como você perder. Eu fico tentando imaginar, a Bíblia não me proíbe de imaginar Davi no meio da guerra, e os anjos de Deus ferindo um montão de soldados, e todo mundo pensando que era só Davi, ó. Era Deus que estava com ele. O Senhor dos exércitos estava com ele. Quando ele olhou para Golias, ele disse assim: ô, seu filisteu incircunciso, quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Porque ele sabia que quem batalhava com ele era o próprio Senhor. E quem batalha contigo também
é o próprio Senhor. Quem vive louvando e adorando não guerreia sozinho. Quem vive louvando e adorando tem um exército a teu favor. Existe um mistério nisso, claro. É porque quando você louva e adora, você louva e adora para o trono. Se você está adorando, o trono de Deus está ali. Você trouxe para o teu ambiente espiritual de guerra o próprio Deus. Aonde você já viu um rei de um trono sem seus soldados em volta, sem seu exército em volta? Onde você viu um rei e um trono sem os seus generais de guerra à sua volta? Então, se o trono de Deus está ali, os generais de guerra dele estão ali, os generais de guerra do próprio Deus estão ali, em ambiente de adoração, em ambiente de louvor. Não existe derrota, porque não sou eu, não é você que guerreia, é o próprio general de batalhas, é o próprio Senhor. Judá venceu enfrentando e não evitando, porque Deus era com ele. A gente evita muito, a gente foge muito dos confrontos. Tem gente que é especialista em fugir de confronto. Eu, por exemplo, eu prefiro que fique com raiva de mim, mas se eu tiver que confrontar, eu vou confrontar. Meus filhos às vezes sofrem comigo, mas se eu tiver que confrontar, eu vou confrontar. Não importa se é filhinho do papai, filhinha do papai, de mimimi, beijinho. Se tiver que confrontar, pode perguntar a eles se tem moleza. Mas na guerra espiritual, às vezes a gente quer fugir dela. Ai, vai dar muito trabalho. Ai, vai ser muito pesado para mim. Então você nunca vai conquistar. Mas o segredo aqui é: comece louvando e adorando, que você já começa vencendo. Começa louvando e adorando, porque você já começa vencendo. Eles subiram e lutaram. A fé, a coragem, o louvor, ele não elimina a batalha frente a frente. A fé, nesse teu passo de fé, ela vai te garantir a vitória na tua batalha. Isso aqui é muito importante, tá? Porque tem gente que tem fé e acha que não precisa de mais nada. Tem gente que tem fé e acha que não precisa batalhar. Tem gente que tem fé e muita fé e acha que pode ficar descansando em casa, coçando a nuca, esperando algo acontecer. Deus quer que você tenha fé e vá para o fronte de batalha, porque Ele está lá com você, para que você vença essa batalha, para entregar esses guerreiros e guerreiras espirituais na tua mão. Então a fé, ela não elimina, você não tem que fugir, enfrenta, encara, garante a vitória no meio da tua batalha. Não fuja, porque Deus está mandando você subir, e subir quer dizer enfrentar. O que você não enfrenta, você não vence. O que eu não enfrento, eu não venço. O que a gente não encara, a gente se desvia, mas continua o problema ali. Quando a gente voltar, a gente vai passar pelo mesmo problema. Israel ficou 40 anos no deserto, porque teve que evitar inimigos. Mas quando Israel começou a lutar, eles chegaram em Redefim, atravessaram o rio, derrubaram a muralha e agora venceram uma batalha com um rei grandíssimo, que era Adoni-Bezedeque. Agora, se eu não quero batalha, se eu não quero guerra, se eu não quero luta, se eu não quero nada, eu não vou conquistar nada. Tem gente que não quer. Tem coisas que vêm para a tua vida que vai vir com luta mesmo. Ou você está acostumado a receber tudinho de mão beijada. Para partir para o final dessa mensagem, a vitória de Judá foi completa e carregada de justiça. Porque quando Adoni-Bezedeque diz: como eu fiz, assim Deus me pagou. Como eu fiz com os outros, assim Deus fez comigo. A gente pode considerar que esse trecho do texto, Deus está dizendo para nós, a palavra está dizendo para nós que o nosso Deus é um Deus de justiça.
ninguém brinca com ele, ninguém zomba dele. Pedro diz que, o apóstolo Pedro diz nas cartas que esses zombadores, enganadores, eles serão preservados para o dia do juízo. Lá você vai ver. E alguns aqui nessa terra ainda vão colher o que estão plantando. Não, então não foi só uma vitória, foi a justiça divina sendo executada através do povo de Deus. Deus, Ele não quer só te dar uma vitória, Ele não quer dar a vitória na tua mão, Ele também quer tratar aquilo que se levantou contra você com justiça. Que a justiça de Deus, ela nem tarda e nem falha. A justiça de Deus não tem... a justiça de Deus tarda, mas não falha. Tarda nada. Isso não está escrito na Bíblia, não. A justiça de Deus, dentro da longanimidade dele, como está escrito também na carta de Pedro, vem no tempo exato, na hora certa, e você não precisa ficar se corroendo, querendo ver a vingança, porque a palavra de Deus diz que a vingança vem do Senhor. O que a palavra de Deus diz é que Ele vai preparar uma mesa maravilhosa para você, na presença dos seus inimigos. Ele vai te dar a vitória e vai aplicar a justiça. Então não fique você querendo fazer justiça com as próprias mãos, querendo ir lá para o Facebook, para o Instagram, jogar uma piada para alguém, colocar o status no ar. Não, eu vou fazer justiça, eu vou falar, eu vou fazer, deixa comigo, eu resolvo. Deus é que resolve a justiça para você. Deus é que faz a vingança para você. Deixa se levantar, deixa falar, deixa julgar, deixa condenar, deixa dar na tua cara. Deus é que faz a justiça para aqueles que Ele ama. A vitória na tua vida vai se transformar num testemunho. Vou falar de novo. A vitória na tua vida vai se transformar num testemunho. Aquela conquista virou história. A tua conquista vai virar história também. Eu sei que existem histórias aqui nesse meio, como eu também tenho as minhas, que não foram só conquistas, foram histórias que inclusive poderiam ser escritas para abençoar a vida de outras pessoas. Para alguns eu falo, olha, o que você está vivendo foi o que eu vivi. Eu tenho história para contar. Mas só conta história de vitória quem entrou na guerra. Quem vence adorando, testemunha com autoridade e com louvor. Sua vitória vai inspirar outros. A tua vitória vai inspirar outros. Não vai pensando que o teu problema é grande demais, não. Olha, quando você tiver a tua vitória, você vai ter testemunho e você vai poder dizer para o outro, olha, eu vivi isso aí, e você vai conquistar também, porque se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua também. Então você vai ser o ponto de contato, você vai ser a história viva, você vai ser o testemunho vivo daquilo que Deus está fazendo. Pensa naquilo que você precisa conquistar agora, nesse momento. Pensa aí agora, pensa nisso. Isso vai se transformar um grande testemunho. Teu casamento vai ser um grande testemunho, seu ministério vai ser um grande testemunho, suas finanças vai ser um grande testemunho, seu relacionamento vai ser um grande testemunho, seu filho vai ser um grande testemunho. Você vai gerar testemunho de fé, mas você precisa subir. Sua vitória vai inspirar outros, vai fortalecer a fé de outros. Hoje eu entendo algo. Vitória não começa quando a guerra termina. Vitória começa quando o louvor começa. Pode ficar de pé que eu estou encerrando já mesmo. Pode ficar de pé. Vitória começa quando o louvor começa. Existe louvor nos teus lábios? Eu vou te falar agora a diferença de adoração para louvor. Adoração é entrega, sacrifício. Não existe adoração sem sacrifício. Todo mundo que está aqui nesse altar, você também para estar aqui é um sacrifício. Eu estou aqui pregando é um sacrifício. Se não tiver sacrifício, quem quer estar aqui na molezinha não fica muito tempo nesse altar, pode ter certeza. Quem quer trabalhar na igreja, quer molezinha,
quer reconhecimento, não fica muito tempo. Mas quem se sacrifica, então a adoração é sacrifício. O louvor é reconhecimento. Você quer alcançar? Reconhece que Deus é poderoso. Reconhece os grandes feitos dele e já louva ele pelo que ele ainda vai fazer na tua vida. Já louva pelo projeto futuro, já louva pela vitória futura. Hoje, Judá sobe. Eu sei que tem gente aqui enfrentando batalhas antigas, guerras que já vem muito tempo. Quando Deus manda Moisés tirar o povo do Egito, o caminho, como eu falei, poderia ser de 13 dias se fosse direto, sem parar, sem dormir, andando. Eles ficaram 40 anos. Os inimigos antigos que se estabeleceram na terra, que era promessa para eles, e acho que o que Deus quer que eu conclua falando é isso. A terra, a geografia, o território, a conquista, o resultado que Deus queria dar para você, outros estão usufruindo como território forte deles, mas era teu, e você não alcançou porque não subiu, não alcançou porque não teve fé. Essas guerras de tempo, Deus vai trazer à tona de novo, mas agora você não vai desviar dela mais não, agora você vai vencer, vai passar por Redifim, vai passar por Jericó, e vai alcançar a tua terra. Hoje Deus está dizendo nesse lugar, que não é sobre o tamanho do teu inimigo, é sobre quem entra na guerra com você, para guerrear. Escuta isso agora e tome posse na tua vida. Quando Judá sobe, algo muda. Quando o louvor sobe, Deus desce. E quando Deus entra na guerra, a vitória para a tua vida é inevitável. Eu queria falar algo e eu queria que você repetisse comigo. Diga assim: eu não vou esperar a vitória para louvar. Agora tudo junto. Eu não vou esperar a vitória para louvar. Teve a tua irmã que falou errado aí, não foi? Teu irmão? Tu escutou? Mais uma vez. Eu não vou esperar a vitória para louvar. Vai. Diga assim: eu vou louvar para ver a vitória. Eu vou louvar para ver a vitória. Que a tua vitória começa com louvor. Diga assim: assim como Judá subiu, eu também vou subir. Assim como Deus entregou para eles, Ele também entregará nas minhas mãos, através do meu louvor. Hoje Deus não está entregando batalhas simplesmente para você guerrear. Hoje Deus está entregando a vitória antecipada na tua mão. Hoje cadeias estão sendo quebradas nesse lugar. Hoje é dia de vitória. Feche seus olhos. Diga assim para Deus: Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor entregou na mão de Judá, entrega hoje as batalhas na minha mão, porque eu sou teu povo. Senhor, está aqui o teu povo, a tua igreja. São lutas, são guerras terríveis, mas nós somos mais do que vencedores no Senhor. Deus, hoje não é só mais um culto, Pai. Hoje é o dia que Judá vai subir. Nós somos o Judá do Senhor nesse ano de 2026. E declaramos, diga assim, declaramos que não vamos nos desviar do confronto. Nós vamos subir. E quando Judá sobe, a vitória desce.